A figura da mãe é uma presença forte e marcante para os filhos do sexo masculino. Pouco importa se eles convivem mais com a mãe ou com o pai, se passam mais tempo com a mãe ou com o pai. A marca da mãe é muito forte. E é sobre a presença da sua mãe, Suelen, que partiu cedo desta vida, que nos fala o seu filho, o empresário Juliano César. A presença na família de mãe e filho homem, naquela época, era um pouco mais distante do que é hoje. O que eu posso dizer de minha mãe, assim, até onde eu convivi, né? Porque meu pai eu convivi 23 anos, 25 anos aproximadamente. Eu estava no início do casamento, eu casei com 24, então estava no início do casamento. 25 anos aproximadamente. Então, com meu pai eu tive uma convivência muito extensa. Infância, adolescente, aborrecente, adolescente, adulto, contestador, maduro e quase que indo para a transição, porque em 2020, quando ele partiu, a gente já estava discutindo como é que seria a minha transição. Então, foi uma vida, um convívio muito longo. Com minha mãe, não. Foi infância, aborrecência, adolescência e o início de uma vida adulta. Então, a lembrança que eu tenho de minha mãe é uma pessoa que você pode dizer que demonstra fragilidade, mas é uma pessoa firme. Firmeza, aparentemente com fragilidade. Então, tudo que eu posso lembrar de minha mãe foi uma pessoa de atitudes firmes, mas uma pessoa de atitudes firmes que transmitia aquele ar de bondade, aquele ar de ser uma pessoa que naquela época se falava muito da mulher que estava atrás do homem, que hoje já se fala em estar junto, mas era essa coisa. Então, é uma mulher à frente do seu tempo, como eu já citei, de fazer concurso público, de ter o seu próprio carro, de ter seu próprio recurso financeiro. Então, é uma pessoa à frente do seu tempo, mas é uma pessoa à frente do seu tempo que não precisava se autoafirmar externando isso. Forte não, eu prefiro a palavra firme. Porque forte assim, você vê, por exemplo, se você vê, por exemplo, eu vou fazer um paralelo. Dona Maria era uma pessoa de personalidade forte. Quando você fala forte, você diz que aquela pessoa externa aquilo. E firme, que não externa, mas é. É o esteio da casa, sem precisar dizer que é. Então, em linhas gerais, o que eu posso dizer é isso. Ou seja, eu sou o esteio, eu sou quem mantém esse negócio aqui indo, mas eu não preciso externar que eu sou. Por isso que eu prefiro a palavra firme à palavra forte, que no final das contas pode dar na mesma coisa, mas o que eu quero dizer na diferença entre firme e forte é que uma coisa forte, ele externa que é forte. E uma coisa firme, você pode ter uma haste de um material extremamente resistente, que ele é firme e não demonstra ser forte. Por isso que eu prefiro usar essas duas mensagens de minha mãe. Uma pessoa à frente do seu tempo, uma pessoa firme,
mas que nunca se preocupou em dizer que era. Sempre se preocupou em dizer o seguinte: está tudo funcionando bem, então a gente segue em frente. Primeiro pela natureza, né? Segundo pelo tempo. Eu convivi durante 50 anos, outro eu convivi durante 25 anos. E, inclusive, pelas fases da vida, né? Eu posso dizer a você o seguinte, que eu pauto minha vida pelos passos de Raimundo Juliano, mas eu pauto meu íntimo pelo que minha mãe Sueli era, ou seja, o externo e o interno. Acho que podemos chegar mais ou menos a essa conclusão, ou seja, na hora da decisão eu tenho que dizer o seguinte: como é que Sueli decidiria isso? Que se você for ver o casal, ele foi um casal que viveu ao longo da vida, mas são pessoas que você pode dizer que eram complementares. Ambos naquela época casaram maduros. Meu pai já tinha mais de 30 anos, minha mãe também já tinha 20 e poucos anos, que não era o padrão. Então, era um casal que, mesmo com papéis diferentes, eles se complementavam. É por isso que eu brinco que eu nunca imaginei na vida como é que uma pessoa tem assunto todo dia para conversar. E minha mãe nunca participou de negócio nem nada, porque ela tinha a vida dela própria. É por isso que, vamos dizer, externamente, no dia a dia, eu tenho que falar muito mais de Raimundo Juliano, porque é uma marca, é uma figura. Inclusive, uma certa feita, o ex-governador Deda fez um daqueles discursos brilhantes dele, que quando foi homenagear meu pai, disse que ele era muito mais do que uma personalidade, ele era uma marca. Então, externamente, a gente tem sempre que usar essa marca, Raimundo Juliano. Mas internamente a gente tem que dizer o seguinte: bom, dando suporte a esse grande homem, teve uma grande mulher que, mesmo sem ter tido o tempo de vida ou a ambição de brilhar, era o esteio daquela empresa chamada Família Faria Souto. Se você for falar com Cíntia e Ana Sueli, elas vão dizer: não, mas seu Raimundo só gostava de você. Inclusive tem uma brincadeira que meu pai só tinha um neto, só teve um neto homem, né? E as netas, todas elas reclamavam que ele só gostava do neto. Mas isso é um jeito espontâneo de ser. Eu lembro como hoje que ele, adoentado, ele não aceitava em hipótese nenhuma que uma filha ficasse com ele de noite. Homem é homem, mulher é mulher, então o ponto é isso. Mas falando sério, meu pai, a melhor coisa que eu acho que um filho pode dizer dele é que ele era um ausente presente. Um ausente no sentido de que ele não era aquela pessoa, aquele pai que dissesse o seguinte: rapaz, todo mundo tem que tomar café da manhã comigo, todo mundo tem que almoçar. Aquele chefe de família que quer todo mundo debaixo de suas asas. Né? Agora, em momento nenhum, antes que você imaginasse que você estava precisando de alguma coisa, ele já sabia. Tanto para dar conselho, como para apoiar. Então, depois que ele vendeu o negócio da Disbege, ele passou a ter uma rotina de vir aqui na Fassoto, ir na Discar. Aqui ele nunca teve sala, porque ele nunca quis sala aqui. Ele sempre queria o birô lá no setor de vendas. Na Discar,
ele tinha uma sala primeiro em cima, depois na parte de baixo, conversava com ele, gostava de estar no meio de clientes. Com a Ana Sueli a mesma coisa, então ele nunca interferiu no dia a dia das pessoas, nem dos filhos profissionais, mas ele sempre estava presente.